Boa noite a todos. Como o presidente da Câmara falou, esta é a 7ª etapa do evento de Jornada de Palestras, que é um evento realização da Câmara em parceria com as principais instituições de ensino do União da Vitória e Porto União. O tema de hoje, gestão pública sobre a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aviso vocês que este material está sendo gravado, está sendo transmitido ao vivo. Posteriormente, caso alguém solicite, pode ser enviado para vocês, assim como o material do professor vai ficar disponível aqui no site da Câmara e tudo mais. Sobre o palestrante. É graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal, pela Faculdade Educacional da Lapa. Ele é servidor público federal e atualmente é contador do Instituto Federal do Campus de União da Vitória, Instituto Federal do Paraná. É isso, então. Recebemos, então, o professor Danilo Eufrásio Miranda. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Câmara, né? Agradecer ao Almires pelo convite feito ao Instituto. Queria agradecer a nossa diretora Patrícia, né, por ter confiado a mim essa missão de representar o Instituto aqui hoje. Agradeço aos meus colegas que estão aqui. Tem alguns estudantes também aqui. Muito obrigado por comparecerem. E agradeço também aos demais participantes, né? Hoje nós vamos falar sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. Como o presidente Almires já tinha comentado, né, esses vídeos eles vão fazer parte de um acervo, né? Se vocês entrarem no Facebook da Câmara, vocês vão encontrar esses vídeos lá. Eu fiz isso, né? Porque como eu ia vir aqui, eu fui dar uma espiada lá para ver como que acontecia, né? Então, já teve palestra sobre os princípios administrativos, já teve palestra sobre gestão de contratos, sobre gestão de um modo geral, né? E eu vi que ninguém tinha falado ainda sobre a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei assim, que eu acho importantíssima. Assim, é uma lei que fez uma revolução nas contas públicas. Essa lei ela foi aprovada em 2000. E, assim, só para contextualizar, antes da lei de responsabilidade fiscal, as contas públicas, o que acontecia? O chefe do Poder Executivo, se ele fosse responsável com as contas, era mérito dele, beleza, mas se ele não fosse, não acontecia nada também. Ele talvez não fosse eleito para um próximo mandato, enfim, mas não existiam instrumentos, né, que regulassem as contas públicas. A Constituição de 88, ela já previa a criação de uma lei que tratasse de responsabilidade fiscal. Mas, né, passaram-se aí anos, né, até que alguém tomasse a iniciativa de aprovar essa lei. Então, em 2000, essa lei foi aprovada e, a partir de então, o nosso ordenamento jurídico, né, ele se aproxima muito do que existe fora em relação à responsabilidade fiscal. A lei é bem extensa, tá? Só vou fazer esse alerta, ela é bem extensa, ela traz muitos temas, ela é uma lei muito técnica, mas ela traz conceitos que todo cidadão deveria conhecer, né? E eu quero hoje não falar sobre esses conceitos mais técnicos, mais complexos, eu não vou me aprofundar nesses itens da lei. Eu quero falar sobre o que o cidadão precisa conhecer dessa lei, né? Então, eu tenho esses tópicos aqui que eu trouxe, né? São 6 temas principais, né? Eu vou dizer que eles são os pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o planejamento, são os instrumentos de planejamento que a lei prevê, o que ela fala sobre as receitas, o que ela fala sobre as despesas, o que ela fala sobre endividamento, gastos com pessoal e transparência. São 6 pilares, né? Então, vamos começar. Tá, eu vou começar pelos instrumentos de planejamento. Os instrumentos de planejamento, eles... Desses 3 instrumentos, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nos jornais, né? O presidente encaminhou para o Congresso para votação o plano plurianual,
O Congresso enviou para a sanção do presidente a lei orçamentária anual. Volta e meia a gente escuta falar sobre esses instrumentos de planejamento. Eles são 4, né? PPA, que é o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, todo mundo chama de LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. São 3 instrumentos. Esses instrumentos, desses, só a Lei Orçamentária Anual existia antes da Constituição. Os outros eles não existiam. A LDO e o Plano Plurianual. Então você pense, né, a bagunça que era, né? Todo ano você aprovava uma lei orçamentária anual e é isso. Você não planejava com anos de antecedência o que o governante iria fazer no seu mandato. A Constituição vem, cria esses dois novos instrumentos, e a Lei de Responsabilidade Fiscal ele incrementa esses instrumentos, né? Ela incorpora novos conceitos a esses instrumentos, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes, explicar o que é cada um deles. O Plano Plurianual é um plano de 4 anos. Ou seja, ele é um plano que acompanha o mandato, né, do chefe do Poder Executivo que foi eleito, né? Então, o presidente ele acabou de ser eleito, então ele vai ter que elaborar um plano plurianual. 4 anos. Então, vai ser um plano plurianual para cada prefeito, um plano plurianual para cada governador e um plano plurianual para cada presidente. Esse plano plurianual ele vai aprovar no primeiro ano do mandato. E aí vai ficar... ele só vai executar nos outros anos. Mas para executar esse plano plurianual, ele precisa instrumentalizar essa execução do plano plurianual. Como que ele faz isso? Através da lei orçamentária anual, que é o que diz onde exatamente, quanto que vai ser destinado para pagar o salário dos professores, quanto que vai ser destinado para pagar o salário dos médicos, quanto que vai ser destinado para comprar material de consumo para as escolas e assim por diante. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela faz uma ponte entre o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então fica mais ou menos assim, ó. Vocês estão vendo, um plano plurianual, 4 leis de diretrizes orçamentárias para 4 anos e 4 leis orçamentárias anuais. Essas leis, o que acontece? Vamos supor que o presidente que vai ser eleito agora, né, ele comece a trabalhar no ano que vem, a partir do primeiro dia do ano. Vocês concordam comigo que agora, nesse momento, ele não está elaborando um plano plurianual, ele não vai elaborar, ele tem até um plano de governo, mas ele não vai elaborar agora. Ele vai chegar primeiro, ele vai conhecer as equipes, ele vai montar os ministérios, etc. E só depois que ele entender como que estão as contas públicas é que ele vai, de fato, elaborar o seu plano plurianual. Então, no primeiro ano do mandato, ele não vai executar o próprio plano plurianual, ele vai executar o plano plurianual do mandato anterior. Consequentemente, né, vai ter um ano, o último ano do plano plurianual dele vai ser executado pelo próximo, né, presidente, governador ou prefeito. Então, vamos supor que nós estamos no primeiro ano, o presidente acabou de ser eleito, ele está no primeiro ano. Então, ele tem até 31 de agosto, né, que é amanhã, para mandar, só que como não tem presidente, nada, recém-eleito, então não tem plurianual esse ano, né? Isso vai ser no ano que vem. Então, o Poder Executivo, né, que é a figura do presidente, para quem não sabe, né, para quem não entende muito bem essa terminologia, o Poder Executivo são os prefeitos, governadores e o presidente da República. Aí ali do outro lado, o Poder Legislativo, que são as câmaras de vereadores, as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional. Então, beleza. Quem tem que elaborar o plano plurianual é o chefe do Poder Executivo, prefeito, governador ou presidente. Até 31 de agosto, ele encaminha essa proposta de lei, né? É uma lei, todos esses 3 planos são leis.
Então, ele manda esse projeto de lei para o Poder Legislativo vai verificar se está consistente, né, se está tudo ok, se é aquilo mesmo, e aí devolve para a sanção. Então, aqui agora vocês entendem, né, o que vocês escutam às vezes na manchete, lá na internet, na TV, devolveu para a sanção do presidente. É isso, eles aprovaram a construção do plano plurianual. Aí fica eles ficam lá debatendo no Poder Legislativo e até 22 de dezembro eles devolvem para o presidente para sanção. Então, o prazo final, 22 de dezembro. A lei de diretrizes orçamentárias. Lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, como eu disse, elas são anuais. Todo ano tem que ter as duas. A lei de diretrizes orçamentárias ela vem antes. Primeiro se aprova a lei de diretrizes orçamentárias e, em seguida, se aprova a lei orçamentária anual. Esses são os prazos, né? Até 15 de abril, o Poder Executivo tem que mandar o projeto de lei para o Congresso, Câmara, Assembleia, para verificação e aprovação, e aí, até 17 de julho, eles devolvem para a sanção. E, por último, a lei orçamentária anual é o mesmo prazo da lei do plano plurianual, porém, ela é anual, né? Todo ano eles têm que cumprir esse prazo. Então, agora, de fato, né, até amanhã, todos eles, prefeitos, governadores e o presidente, eles têm que encaminhar para o Poder Legislativo a lei orçamentária anual, para eles verificarem se está tudo ok, se eles aprovam. Se não aprovou, devolve, muda, isso aí está errado, a gente não concorda. Porque, gente, o Poder Legislativo, eles representam o povo, eles fiscalizam, né, como o Poder Legislativo normalmente são vários integrantes, né, mais pulverizado, eles representam vários setores da sociedade. Então, eles analisam e vão ver se está de acordo com o que a população apoia, né? Aqui uma descrição do que é o plano plurianual, né? Eu vou ler, né, só para ficar mais claro. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Prestem atenção nesse termo. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Para as relativas aos programas de duração continuada. A gente tem sempre que associar plano plurianual com despesas de capital. Então, é mais ou menos. O que é despesa de capital? É tudo aquilo que vira bem, né? Então, um carro é uma despesa de capital, uma construção é uma despesa de capital. Então, pensem comigo, o chefe do Poder Executivo ele acabou de ganhar a eleição e, durante a campanha, ele prometeu um monte de coisa. Ele prometeu que ia construir 3 escolas, 5 hospitais, um monte de coisa. Ele tem que transformar isso em plano plurianual. E é o plano plurianual que tem um formato para receber esse tipo de planejamento, despesas de capital. E quando ele diz despesas de capital e outras delas decorrentes, o que significa? Né? Não adianta construir um hospital e você não está destinando dinheiro para manter o hospital. Né? Não tem servidores, não está garantindo servidores, contratação de servidores, não está garantindo o mobiliário. Enfim, no plano plurianual você tem que prever tudo isso. Lei de diretrizes orçamentárias. Agora eu vou falar sobre o que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz de novo para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela, primeiro, deixa bem claro que a lei ela tem que tratar sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Então, isso tem que ser assim, o principal tema da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Critérios de limitação de empenho. Isso aqui, empenho, para quem não sabe, eu imagino que a maioria de vocês não sabe o que é empenho. Empenho é a forma como os entes, né, os órgãos públicos, eles compram, eles pagam, eles contratam, na verdade, não como eles pagam, mas como eles contratam a aquisição de mercadorias, né, tudo que eles precisam para se manter.
Então, quando você fala assim, critérios de limitação de empenho é critérios para gasto, né? É o que você pode e não pode gastar. Então, pensem comigo o seguinte. O chefe do Poder Executivo, ele prometeu lá na campanha, enquanto ele era candidato, né, que ele iria construir, sei lá, um hospital em um bairro que precisa muito, as pessoas têm que se deslocar para muito longe para poder serem atendidas, então aquele bairro tem uma necessidade muito grande de um hospital. E ele também promete construir um ginásio de esportes, né? Aí beleza, ele foi eleito, começou o mandato dele, e aí começa o ano, janeiro, fevereiro, março, e o dinheiro não entra, né? A arrecadação está baixa, está em crise. Esse chefe do Poder Executivo ele vai ter que escolher o que ele vai fazer, né? Vamos supor que os dois sejam o mesmo preço, né? O ginásio e o hospital. Ele tem que escolher. Se vocês pensarem comigo que ele é o representante de vocês, né, ele foi empossado, ele tem autoridade para decidir, ele vai decidir o que ele quiser, né? E ele pode decidir contratar o ginásio, ao invés de contratar o hospital que o bairro tanto precisa. Só que a lei de responsabilidade fiscal diz: não, você não pode escolher na hora lá que está faltando dinheiro. Um ano antes de começar o exercício, o ano, você já tem que dizer que critérios você vai usar caso não tenha dinheiro, né? Então, lá na lei de diretrizes orçamentárias, tem que ter a prioridade. O que é prioridade? Se faltar dinheiro, o que vai construir primeiro? O ginásio de esporte ou o hospital? É claro que é o hospital, né? Que é uma necessidade muito mais urgente para a população. Então, quando a lei de diretrizes orçamentárias fala de critérios de limitação de empenho, é disso que ela está falando. A lei de diretrizes orçamentárias também traz... a lei de responsabilidade fiscal, ela traz o incremento desses dois anexos, né, que é o anexo de metas fiscais, de riscos fiscais, para a LDO. Meta fiscal, volta e meia vocês escutam, né? A meta para o ano é um déficit de tanto, é um superávit de tanto. É basicamente isso, tem que prever quanto que vai ter de receita, quanto que vai ter de despesas no ano e qual que é o saldo disso. Então, o anexo de metas fiscais é isso. E o de riscos fiscais são os possíveis contingentes, né? Então, basicamente, o que integra o anexo de riscos fiscais são as possíveis reclamatórias trabalhistas. A lei orçamentária anual, né? Quais são os incrementos da LRF para a LOA. Tem que haver esse demonstrativo, né, da compatibilidade, né, entre o que está... Né, se você diz lá que vai ter um superávit, demonstre então, né, demonstre na lei orçamentária anual como que você vai fazer essa meta, como que você vai fazer dar esse superávit que você está dizendo ali que vai dar no anexo de metas fiscais. Né? Você tem que explicar, tem que haver então, na lei orçamentária anual, esse documento demonstrando a compatibilidade dessa programação financeira com as metas fiscais. Não pode, acreditem, isso existia antes, não pode haver nem crédito impreciso nem limitado. Então, na lei orçamentária anual vai ter lá gastos com folha de pagamento, tanto. Gastos com material de consumo, tanto. Outros valores, tanto. Não pode ter outros valores. Isso não pode, tem que estar claro, o chefe do Poder Executivo tem que saber exatamente onde vai gastar antes de começar o exercício, né? Vedada a inclusão de investimento com duração superior a 12 meses, não previstos no plano plurianual. O que significa isso? Como eu disse, lá no plano plurianual, você disse que ia construir 2 escolas e 5 hospitais, e aí, de repente, você diz que vai construir uma ponte, né? Não estava previsto no plano plurianual? Não pode, tem que estar previsto no plano plurianual, ou você tem que aprovar uma lei específica para isso. Né? Existe essa exceção. Tá, agora vamos pular para as receitas. As receitas no setor público, como que eu vou explicar? Não existe como você ter garantia de quanto você vai ter de receita durante o ano seguinte.
né? Vocês concordam comigo? Imagina, a lei orçamentária tem que ser aprovada 31 de agosto, e aí você tem que saber quanto que você vai arrecadar, quanto que você vai ter de receita no ano seguinte, mas você tem que saber. Isso aí, você tem que colocar algum valor, né? Não é que você tem que saber, você tem que colocar algum valor. Então, o que acontecia antes, né? Por incrível que pareça, havia municípios que todo ano colocavam o valor do ano anterior, antes da lei de responsabilidade fiscal, né? Não havia um critério, né? É claro que se você chutar o ano anterior, é provável que seja mais ou menos parecido, mas não pode, tem que ter um critério para você dizer como que você chegou ao valor que você diz que chegou, né? De receitas. Então, esses são os critérios. Está aqui, isso está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Devem-se observar as normas técnicas e legais. Então, existem já essas normas previstas. Lá, o Ministério do Planejamento já disponibiliza tudo isso. Tem que considerar os efeitos da legislação. Então, às vezes, a legislação aumenta, diminui impostos. Tem que considerar isso também. E a variação de índice de preços, né, que é a inflação. Vocês têm que concordar que se você teve inflação de 5% ao ano, a sua receita ela tem que aumentar 5% para que ela continue sendo a mesma, né? Se a sua receita ela não aumenta nada, isso significa que ela diminuiu, se houve inflação durante o ano. Então, isso tem que ser considerado também. E, obviamente, o crescimento econômico, né? Se a economia está crescendo, se tem uma previsão de crescimento, isso desconsiderando a inflação já, né? Se tem uma previsão de crescimento de 3%, o orçamento também tem que crescer 3%, né? Não faz sentido, já que a base de cálculo da maioria dos tributos, né, ela está associada ao consumo, à renda, que integram, finalmente, né, o crescimento econômico. Instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de competência do ente. O que isso significa? A Constituição Federal, ela diz quem pode arrecadar o quê, né? Então, por exemplo, no caso dos municípios, cabe aos municípios tributar os serviços, né? No caso dos estados, cabe aos estados tributarem a circulação de mercadorias, ICMS. Cabe à União tributar a renda, imposto de renda. Isso está lá na Constituição Federal. Só que se o ente ele não vai lá e cria uma lei, ele não está instituindo o tributo. Então, vamos imaginar um município, ele é bem pequeno, ele está lá no interior, bem longe, ele acabou de ser criado e ele não tem lei nenhuma. Ele não instituiu o ISS ainda. Ele tem que instituir, que é o imposto sobre serviços. Ele tem que instituir, isso é uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque como é que como que o município ele tem essa prerrogativa de fazer a arrecadação e ele não está fazendo? Isso é irresponsável. Você tem o direito, você tem o dever de arrecadar esses tributos e você não está arrecadando. Então, todo mundo sai perdendo, né? É uma obrigação, a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga. Quem não cumpre isso fica proibido de receber transferências voluntárias de outros entes. Então, não pode receber transferência nem da União, nem dos estados. Transferências voluntárias, tá? Aqui outra coisa importante, renúncia de receita. Volta e meia, a gente vê no jornal também que determinado setor da economia recebeu isenção porque precisa ser incentivado, né? Obviamente, vários setores precisam ser incentivados, mas vamos concordar que todos precisam ser incentivados, né? Toda a economia precisa de incentivo. Se você concede incentivo para todo mundo, você não arrecada nada, não tem serviços públicos, né? Não tem dinheiro para pagar policial, professor, médico, e aí é complicado, né? Então, a renúncia de receita é uma coisa séria. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso era tratado bem levianamente. Então, ia se concedendo isenção, quando via não tinha dinheiro, não estava entrando dinheiro. Poxa, mas por que não está entrando dinheiro? Concedeu um monte de isenção, achando que estava estimulando a economia, quando, na verdade, você estava acabando com as contas públicas. Então, esse é um dos pontos assim mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a questão da renúncia de receita. Então, o que é renúncia de receita?
anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota, modificação de base de cálculo, qualquer coisa que reduza a tributação, que reduza o ingresso de recursos nos cofres públicos. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz sobre a renúncia de receita, né? Se você vai conceder uma renúncia, uma isenção, então você vai ter que, primeiro, você vai ter que identificar, você vai ter que anexar nesse ato um documento demonstrando o impacto disso no exercício seguinte, no exercício em questão e nos 2 seguintes. Então, vamos supor que eu tenho uma prefeitura, eu sou o prefeito do município. E aí, o orçamento da minha prefeitura é de 100 milhões. Aí eu falo assim, não, vou conceder isenção de ICMS para isenção de ISS para todos os prestadores de serviço de manutenção predial. Concedi, aí o impacto disso no meu orçamento é de 10 milhões. Então, meu orçamento agora é de 90 milhões, né? Vocês entenderam o meu exemplo. Eu agora tenho um orçamento de 90 milhões, não é mais 100 milhões. Então, isso é o impacto. Eu identifiquei o impacto. O impacto é de 10 milhões. Vou conceder isenção para todos os serviços de manutenção predial e o impacto é 10 milhões. Só que eu preciso dizer outra coisa também. Eu preciso dizer de onde eu vou tirar esses 10 milhões para compensar, né, para o meu orçamento voltar a ser de 100 milhões, ou eu vou abrir mão dos 10 milhões e o meu orçamento ele vai ser de 90 milhões mesmo. Eu vou abrir mão. Então, eu tenho, primeiro, dizer qual é o impacto dessa isenção, e segundo, dizer ou se eu vou aceitar que o meu orçamento ele reduza, ou eu vou dizer de onde eu vou tirar ele. Se eu for dizer de onde eu vou tirar ele, então eu tenho que apresentar um documento também, explicando, eu vou aumentar o tributo sobre serviços de vigilância. A alíquota era 3%, agora é 5%. Eu tenho que dizer de onde eu tirei. Eu não posso sair concedendo isenção sem planejamento nenhum, sem critério nenhum. É preciso haver planejamento. E eu falei estava falando de receita. Agora vamos falar de despesa. Despesa é a mesma coisa. Se eu crio uma despesa, eu também tenho que dizer de onde eu vou tirar a receita para pagar essa despesa. Essa despesa é a mesma coisa. Então, impacto no exercício em questão e nos 2 seguintes. Né? Acabei de criar a receita, então eu tenho que fazer esse cálculo. E tem que haver uma declaração do ordenador de despesa dizendo que essa nova despesa ela se integra com os outros instrumentos de planejamento, que são o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias. Então, eu não posso simplesmente criar, eu tenho que explicar que lá atrás, lá no plano plurianual, lá na LDO, eu já havia uma previsão de que já havia uma noção de que essa nova despesa ela iria surgir. Né? Então, mais uma vez, demonstrando que gestão pública, né, gestão financeira, não é brincadeira, sabe? Não é chegar, não é o político ser eleito, chegar e falar assim, e aí equipe, e aí pessoal, como que estão as coisas, e ir tocando de qualquer jeito. Não, é coisa séria, gente. Gestão pública, como vocês sabem, envolve coisas sérias, saúde, educação, segurança pública. Essas coisas elas não podem ser levadas na brincadeira. A gente não pode ir tocando o barco de qualquer jeito, empurrando com a barriga, né? Tá, aí a gente tem a despesa pública e tem esse tipo de despesa. Vamos supor, despesa é o gênero e a despesa obrigatória despesa obrigatória de caráter continuado é a espécie. Essa despesa obrigatória de caráter continuado, ela é uma despesa que ela é permanente, ela chegou para ficar, né? Ela vai ter uma duração superior a 2 exercícios, então eu tenho que demonstrar também uma forma permanente de receita, de entrada de recursos. É basicamente isso. Então, se eu estou contratando um monte de servidores para colocar
no meu hospital, tem que ter uma entrada de recursos permanentes também. Eu tenho que aumentar um tributo, ou eu tenho que tirar, reduzir uma outra despesa obrigatória de caráter continuado. Tem que ter uma justificativa. Vários servidores se aposentaram, então eu estou substituindo eles. Não pode ser feito de qualquer jeito também. Aqui eu já falei. Tá, despesas com pessoal. Despesas com pessoal também é um tema muito sério, né? É um desafio. Despesa com pessoal, eu acho que é o maior desafio para o gestor público, né? Por quê? A despesa com pessoal é uma despesa que ela é fixa, né? Com crise, com bonança, a despesa com pessoal ela é fixa e ela é um percentual muito grande do orçamento, né? Quase sempre mais da metade do orçamento vai com despesas com pessoal. É o salário dos professores, dos médicos, dos militares, dos policiais. Então tem que ter, os serviços públicos eles são prestados por servidores públicos, então não tem o que fazer, né? E por que é um desafio? Volto a ressaltar isso. A economia às vezes, né, desaba, como aconteceu agora, e a despesa ela fica fixa. Você tem que continuar pagando, né? Os servidores são estáveis, você não pode sair mandando todo mundo embora. Tem as possibilidades, né, as alternativas, mas então isso tem que ser bem tratado pelo gestor público. O que é despesa com pessoal? É tudo, né? Tudo que você imaginar que envolva recursos humanos é considerado despesa com pessoal. Ativos e inativos, né? Os aposentados, cargos eletivos, né? O subsídio que é pago aos prefeitos, vereadores, governadores, etc. Cargos dos servidores estáveis, funções e empregos das empresas estatais. Civil ou militar, obviamente. Vencimentos e vantagens, fixas ou variáveis, tudo, né? Basicamente tudo. Gratificações, horas extras, vantagens de outra natureza. Tá, daí o que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz? Ela impõe limites. Então, os limites são esses. A União ela pode ter até 50% do seu orçamento comprometido com despesas com pessoal. Os estados, 60%, os municípios, 60% também. Daí, esses percentuais, eles se desdobram de acordo com os poderes. Então, o Poder Executivo tem tanto, Poder Legislativo tanto, Poder Judiciário tanto. Os percentuais são esses aqui. A União, né, tem Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Somando tudo, você tem 50%. Os estados, a mesma coisa. Né? 49% para o Executivo, 3% para o Legislativo, 6% para o Judiciário, 2% para o Ministério Público, tudo soma 60%. Os municípios, eles não têm nem Judiciário, nem Ministério Público, então é só Executivo e Legislativo. Tá, o que acontece se esses limites forem ultrapassados? Primeiramente, antes dos limites serem ultrapassados, quando a gente estiver se aproximando, né, de ultrapassar esses limites, a Lei de Responsabilidade Fiscal já traz previsões. Então, chegou nos 90% do limite, o Tribunal de Contas vai lá e alerta o ente. Né? Então, suponhamos a União, né? A União seria 90% de 60%, que dá 54%. Chegou no 54%, o Tribunal de Contas vai lá e fala aí, galera, não pode, chegou nos 90%, tem que ser notificado formalmente e vocês têm que dar um jeito aí para voltar, para não deixar, né, na verdade, ultrapassar os 100%. Pode, né? Óbvio que pode, está dentro do limite, não chegou nos 60% ainda, então pode. Aí chegou nos 95%. 95% dá quanto? 57%. 95% e 60%, né? 57%. Que é o limite prudencial.
Chegou nos 95%, né, no caso do Executivo Federal, 57%, aí o bicho pega, né? Aí já se iniciam as vedações. Então, primeiro, não pode conceder aumento para os servidores, com exceção da revisão anual. A revisão anual pode, né, que é um direito de todo trabalhador, né, independente se servidor público ou da iniciativa privada, todo mundo tem direito a essa revisão anual. Aí a revisão anual pode. Criação de cargos ou estruturação de carreiras. Não pode também. Se ultrapassou os 95%, não pode. Em relação à estruturação de carreira, o que é isso, né? Vamos supor que o salário do servidor lá, dos médicos do município, ele é fixo. Então, a partir de agora, a cada 2 anos, os médicos vão ter um aumento. Isso é estruturar a carreira. Se já tinha um plano de carreira antes de ultrapassar os 95%, não tem problema, ele se mantém. Mas, ultrapassou os 95%, não pode conceder, não pode realizar esse tipo de estruturação da carreira. E por último, a última proibição, vedação, é o provimento. O que é provimento? Provimento é você ter um cargo público vago, né, e você empossar um servidor nesse cargo. Ultrapassou os 95%, também não pode dar provimento. Tem as exceções. Quais são as exceções? Os servidores das áreas de educação, saúde e segurança pública. Esses servidores eles podem ser providos. Esses cargos dessas áreas podem ser providos desde que a vacância, né, desse cargo ele tenha se dado por falecimento ou aposentadoria do servidor que estava antes no cargo. Só nesses casos. Todos os outros fica vedado o provimento. Aí ultrapassou 60%. Aí realmente chegou no limite, né? Agora realmente o bicho pega. O que chegou no 100%, a primeira coisa que o ente ele tem que se comprometer é eliminar esse excesso nos 2 quadrimestres seguintes, sendo 1/3 no primeiro quadrimestre. Ele tem que fazer isso. E ele tem que fazer isso de acordo com critérios que já estão previstos na Constituição. Aqueles critérios ali, ó, eu coloquei embaixo, providências do artigo 169 da Constituição Federal. Ele tem que seguir isso e na ordem em que eles aparecem ali. Ultrapassou os 100%, a primeira coisa a ser feita é reduzir em pelo menos 20% os cargos de função, os cargos comissionados, os cargos de confiança. Tem que reduzir pelo menos 20%. Não deu certo, o limite ele não voltou dentro, né, ao normal. Aí a segunda etapa é a exoneração de servidores não estáveis. Né? Para quem não sabe, quando você passa no concurso, você tem um período de estágio. Né? É um estágio de 3 anos, mas é um estágio. Então, enquanto você não passa esse período de estágio, você ainda não é estável. Então, você pode ser demitido, né? Você pode ser exonerado. Aí, mesmo fazendo isso, não deu certo, exoneração do servidor estável. Esse último item aqui, isso não é colocado em prática. Né? Até hoje, ninguém fez isso, né? Até porque o trabalhador tem direito à estabilidade, ele conquistou a estabilidade, então é bem complicado. Assim. Eu imagino um cenário em que algum órgão faça isso, algum poder faça isso, e os servidores indo para a justiça, né? Porque, pensem comigo, há um desgoverno nas contas públicas, e aí, no final das contas, quem paga o pato, né, é o servidor, né? E não o servidor, né, gente? Vamos combinar que, se o servidor ele sai, é mesmo um serviço público, né? Você vai demitir policial, você vai demitir médico, vai demitir professor, né? Exonerar, né? Não pode. Então, esse dispositivo ele não é colocado em prática ainda, né? Espero que nunca coloquem. Endividamento. A dívida pública ela é dividida em dívida mobiliária e dívida consolidada. A dívida mobiliária basicamente são os títulos da dívida, né? Eles não podem mais ser emitidos, então só são os que
em atividade no mercado, né? A partir de agora não pode mais emitir. A dívida consolidada, ela é tudo aquilo que é basicamente contratos, né? As dívidas são contratos de empréstimo. Eu não vou nem ler isso aqui e resumir para vocês. Dívida é empréstimo, né? Porque o órgão público ele não pode dever, ele não pode, não existe você não existe essa coisa de você comprar a prazo no órgão público. Você só pode comprar quando você tem certeza de que você tem caixa para isso. Basicamente é isso. Então, dívida pública sempre é empréstimo. A dívida que a gente tem, por exemplo, a dívida federal, ela é dívida porque vários presidentes foram lá e foram no FMI, contrataram uma operação de crédito para fazer alguma coisa, para construir alguma coisa, sei lá, e aí tem essa dívida até hoje. É basicamente o que eu estava falando, né? Empenho versus reconhecimento de dívida. O que é o empenho? Eu já falei mais cedo do empenho. No setor público, né, sempre que eu vou comprar uma coisa, eu tenho que ter certeza de que eu tenho dotação orçamentária, né? Então, no meu orçamento está lá previsto 20 mil para aquisição de material de consumo, eu vou, emito a nota de empenho e recebo a mercadoria, recebi a mercadoria está ok, vou lá e pago o meu fornecedor. Então, como eu disse, não existe essa coisa de dívida. Agora, vamos supor que eu não emiti, por algum motivo, não emiti a nota de empenho para um serviço de manutenção aqui na Câmara, né? Daí o cara veio aqui, prestou o serviço, não emitiu a nota de empenho, acabou o exercício, não tomei esse cuidado, aí eu tenho que fazer o reconhecimento de dívida, né? Eu tenho que... aí isso sim vira dívida, né? Mas, como eu disse, em regra geral, dívida é empréstimo, né? É operação de crédito. A dívida, o limite da dívida que os entes podem ter de dívida, né, é um percentual sobre o PIB, não, o orçamento. Isso ele é alterado ano a ano. Não são como aqueles percentuais que são fixos, né, desde sempre. Não, o percentual da dívida não é nem calculado em percentual, ele é em valor mesmo, né? Então, eu não tenho aqui para demonstrar para vocês. Mas, se o ente ultrapassa o limite da dívida, né, também tem consequência, né? Ele tem que reduzir esse limite, né, esse excesso, até o término dos 3 quadrimestres subsequentes e pelo menos 25 no primeiro. Então, tem essa obrigatoriedade parecida lá com a despesa com o pessoal. Aí, se ele não faz isso, né, ele fica proibido de realizar a operação de crédito e ele tem que dar um jeito, ele tem que ir lá no orçamento e reduzir despesa, fazer alguma coisa para ele obter resultado primário para poder pagar esse excesso de dívida. Tá, e agora eu cheguei na questão da transparência. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre transparência. Eu, como cidadão, por muito tempo, eu tinha uma noção equivocada do que era transparência e do que era publicidade, né? A gente acha que está falando de transparência, mas está falando de publicidade. A publicidade é um princípio da administração pública. Então, eu fiz uma licitação, né? Suponhamos que eu fiz uma licitação, tenho um vencedor, e aí eu vou lá e publico no Diário Oficial da União. Isso é publicidade, isso não é transparência. O prefeito foi lá, elaborou o orçamento, elaborou a LOA, a LDO, o Plano Plurianual, divulgou no Diário Oficial, daí ele foi e divulgou no site. Isso não é transparência, isso é publicidade, né? A gente tem que reconhecer assim, a diferença que existe entre esses dois conceitos. Por que eu digo isso? Né? Porque às vezes a gente está aí, né, seguindo
a vida achando que os entes eles estão sendo transparentes, e não, eles só estão fazendo uma parte do que eles têm que fazer, que é a publicidade, que é para que a coisa tenha efeito, né? Então, por exemplo, eu nomeei um servidor. Eu sei que eu fui nomeado porque eu recebi um e-mail dizendo que eu fui nomeado, mas não está no Diário Oficial da União, não tem valor nenhum essa nomeação. Daí a lei traz, né, os instrumentos de planejamento, que são instrumentos de transparência também. A lei de responsabilidade fiscal, ela também traz, ela cria, na verdade, esses dois novos relatórios, que é o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. O relatório resumido da execução orçamentária é um relatório que ele é bimestral, então você consegue ver como o ente está gastando dinheiro, né? Assim, está entrando, não está entrando, para onde está indo, o que está sendo gasto primeiro. Então, basicamente isso, o relatório de execução orçamentária. O relatório de gestão fiscal vai tratar sobre como que o ente está cuidando, né, do equilíbrio entre receitas e despesas, né? Está funcionando, ele está respeitando os limites lá do endividamento, está respeitando os limites dos gastos com o pessoal. Então, isso tudo vai constar nesse relatório resumido, no relatório da gestão fiscal. E, outra coisa, olha aquele final ali, ó, e versões simplificadas de todos esses instrumentos. Porque o que acontece? Se você pegar, jogar lá no Google, plano plurianual, você vai achar um documento gigantesco. É muito grande. Tem muitos anexos, muita coisa. Tem muita coisa técnica. Você vai abrir lá e vai ler um monte de coisa, não vai entender nada, aquele monte de tabela. Convenhamos que isso não é transparência, né? Isso, às vezes, dá até a impressão que eles fazem tudo tão complicado para que o cidadão não saiba o que está sendo feito, né? Então, não pode. Eles têm que apresentar documentos simplificados do que está sendo feito, do que está sendo dito naqueles documentos. Então, era aqui onde eu queria chegar, né? O real sentido da transparência. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela traz isso bem claro. Não? A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular. Incentivo, então, os poderes, né, os órgãos, eles têm que incentivar, né, tem que dar um jeito de chegar na população e falar numa linguagem que as pessoas entendam, né, que a população entenda o que está sendo dito, qual a importância, né, desses documentos que estão sendo criados. Então, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, não adianta, como eu disse, não adianta você ir lá agora e ver o que é o plano plurianual. Abrir lá a tabela, ver o que foi decidido, se você não estava durante esse processo de elaboração, né? Então, é muito importante que a gente conheça, né? Como eu disse no começo, apresentei lá os instrumentos de planejamento para vocês, tem as datas, né? Então, é sempre bom a gente ficar de olho. Hoje, a informação ela está aí, ela está em todo lugar, né? Se você, por exemplo, segue por exemplo, a Casa Legislativa, né, a Câmara, ela tem uma página no Facebook. Siga a página do seu município, sabe? Siga a página do governo. Volta e meia eles soltam uma nota dizendo que tal dia vai haver uma audiência pública, né, para tratar do plano plurianual. Então, a gente precisa acompanhar, a gente precisa aprender a acompanhar isso. E, assim, esse discurso meu fica parecendo que é uma obrigação do cidadão ir atrás. O órgão, os poderes, eles também têm que tornar as coisas acessíveis, sabe? Está bem claro aqui, ó, incentivo à participação. E lá antes eu tinha falado que eles precisam apresentar os documentos de uma forma simplificada. Assim, não adianta, essas audiências com jargões muito complexos para a população, para o povo entender, né? Assim, ninguém é obrigado a entender
conceitos muito técnicos relacionados ao orçamento, né? A gente tem que conseguir conversar, né? A população e os políticos, a equipe técnica dos políticos, os assessores, todo mundo tem que conseguir falar a mesma língua. E isso sim é transparência. Aqui eu vou fazer um comentário sobre a época em que a gente vive, né? O que diz esse disposto aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal? Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real. Esse em tempo real aqui, ele é muito discutido, muito se fala sobre ele nos congressos. Em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Vocês concordam comigo que hoje, com a internet, assim, se um órgão ele decide contratar lá alguém para fazer um jardim ali na frente da escola, contratou, por que isso não já está no site, em algum site de transparência, alguma coisa? Sabe, se é tudo informatizado, é tudo relacionado, sabe, não tem por que não ser assim. Nós temos a internet para isso. Então, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada, ela meio que previa que a gente ia viver esse boom, né, da era da informação, que todo mundo ia ter acesso a tudo, que a informação ela ia fluir com facilidade. Então, em tempo real. Existem outros dispositivos, lá quando fala da transparência, que aprofundam mais ainda o que é esse em tempo real, o que são essas informações pormenorizadas. É óbvio que nem todo órgão consegue fazer isso. Eu vou dizer para vocês que nem a própria União, que tem tantos recursos, né, tão grande, ela consegue cumprir esse dispositivo. Eu vejo esse dispositivo mais como uma meta, né, como uma visão de sociedade que a gente quer ter, uma visão de transparência. Então, é um desafio, né, para todas as esferas, principalmente para os municípios pequenos, né, que sofrem com a quantidade reduzida de servidores, né, tem dificuldade para ter uma boa estrutura de tecnologia da informação. Então, mas a gente tem que pensar sempre lá na frente como se nós conseguíssemos ter essa informação em tempo real, né? A população merece isso, né? A população merece isso. O trabalhador ele paga muitos impostos, né? A gente sabe que os serviços públicos eles são muitas vezes precários. A gente tem muito a melhorar ainda em todas as áreas e assim nós devemos isso, né? E nós como cidadãos também, né, nós merecemos receber essa informação, devemos, né, temos esse direito de ter acesso a essa informação. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Espero que todos tenham entendido, né, ou pelo menos agora tenham uma noção do que se trata, principalmente os instrumentos de planejamento. A minha intenção era assim, falar o mais simples possível e eu espero que vocês tenham perguntas agora para fazer. Assim, não precisa ser nos moldes do que está aqui, tá? A dúvida que vocês tiverem, assim, da maneira como vem a cabeça de vocês, eu quero que vocês não se sintam constrangidos para fazer. Então eu abro a perguntas, quem tiver. O professor colocou a questão da renúncia de receita. Existem, às vezes, críticas a prefeituras que muito constantemente criam refis de IPTU. Aí cria-se aquela cultura que para que pagar em dia se logo vem um refis e o juro quase que morre. Qual que é o parâmetro para que a criação do refis não seja renúncia de receita? É uma boa pergunta. Eu só vou interpretar aqui o que ele disse. O que acontece? O município ele tem lá o ISS, né? Então, normalmente o percentual aí de 3% a 5%. E aí, aquele comerciante, um prestador de serviço grande, assim, tem um faturamento muito alto. E aí, o que ele faz? Ele não paga nunca.
Ele não paga nunca. Sabe por que ele não paga nunca? Porque o que acontece? Você não paga, a lei ela prevê que se você não paga, vai se acumulando multas, juros, a sua dívida ela vai ficando cada vez maior, e às vezes ela dobra de valor. Mas olha que curioso, mesmo ele sabendo que vai possivelmente dobrar de valor a dívida dele, ele não paga. Sabe por que esse prestador de serviço não paga? Porque ele sabe que vai vir um refis, né, a qualquer momento, porque o que é um refis? É um plano de recuperação, né? É um plano de recuperação fiscal, exatamente. Então, assim, você não precisa fazer um plano de recuperação para uma pessoa dessas, né, para um prestador de serviços desse. Mas ele vai lá e faz esse plano, ele reduz, às vezes, 100% da multa e juros, da multa e dos juros, sabe? E aí você cria uma cultura, como você mesmo disse, que ninguém paga, e você fica só concedendo essa renúncia. Daí você pergunta, né? Isso é considerado uma renúncia? Isso é considerado um critério? O que eles fazem? O refis é uma lei, né? Eles criam uma lei para o refis, eles incluem o refis normalmente eles incluem o refis nos instrumentos de planejamento, e aí eles atendem aos critérios legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, no final das contas, né? Então, é uma boa questão isso que você falou. Eu também acho que algo deveria ser feito, é uma sugestão até para uma possível mudança, né, na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou criasse um novo instrumento, porque realmente eu já trabalhei em escritórios de advocacia, e que era isso aí que você falou, né? As pessoas não pagam, os empresários eles não pagam porque sabem que a qualquer momento vai sair um refis, eles vão ser perdoados. E aí sabe quem paga as contas, gente, no final? É aquele comerciante que trabalha honestamente, né? É esse aí no final que se lasca paga tudo, sabe, tem tudo registrado, todos os funcionários são registrados, paga INSS, FGTS, se mata lá para pagar. Aí no final o cara que não está pagando nada também paga a mesma coisa, às vezes paga até menos. Então é uma boa questão, assim, né? Mas como eu disse, eles atendem os critérios legais, eles criam uma lei, eles preveem essa renúncia dentro dos próprios instrumentos de planejamento, então, né, atende à Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, é só um comentário. Quando se falou do refis, que vira essa cultura, eu vou falar especificamente no meu caso. Se deixar de pagar qualquer um dos meus tributos, seja eles municipais, federais ou estaduais, eu já não recebo o mês que vem. Eu trabalho única e exclusivamente com órgãos públicos, e se eu deixar de apresentar, eu não consigo minha negativa. Vamos dizer, a minha empresa é de União da Vitória. Qualquer tributo meu que não seja pago no dia seguinte, eu já estou positivo no cadastro da prefeitura. E aí, com esse cadastro positivo, eu não consigo receber de ninguém. Então, a lei do refis, na verdade, seria para um ente particular, mas que não trabalha com o órgão público. Porque o órgão público só pune quem está trabalhando com ele. Os outros, não, é aquilo que você falou, cria essa cultura para frente, né? Então, não é possível. E só voltando um pouquinho atrás também, quando você estava falando sobre a despesa de pessoal. Pelo teu currículo ali, eu vi que se faz contabilidade também de órgãos públicos, né? Então, lembrando, o artigo 18, o artigo 18 no parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, fala que toda e qualquer substituição de mão de obra do órgão público deverá ser classificada como despesa de pessoal, que é outra coisa que é mentira, que não acontece isso. Como eu estou te falando, trabalho diretamente com isso, e todos os lugares onde eu participo vai contratar algum determinado serviço e pede só a substituição. E aí jogo na dotação orçamentária errada, que é lá na despesa com empresas terceirizadas. E ninguém é punido. Quem é punido novamente é o ente particular que presta o serviço, que eu vou ter que sair do meu Simples Nacional, porque eu estou fazendo uma cessão de mão de obra e não um serviço. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê isso, mas não tem nenhuma punição, nem de um lado e nem de outro. Então, ela é uma lei de regularidade, mas não é punitiva em nada.
Então, ela dificulta tanto para o particular punir o ente público e vice-versa. Então, é uma lei que você, como eu estava explicando, ela vem para regular, mas infelizmente, ela é muito ineficaz em muitos pontos. Ela veio para fazer uma coisa e não dá. Não está dando certo. E ela existe muito burla. Quem está pegando alguma coisa hoje é o TCE. Mas o TCE só vai fazer isso quando? O ano que vem, após os 12 meses da dívida que você falou. Então, também não adianta muita coisa. Então, a gente hoje, eu como empresário do ramo de terceirização de serviços, eu me bato muito. Sabe? Eu tenho que engolir muita coisa. Não digo burlar, porque não tem como burlar, que tudo é 100% transparente hoje. Então, só que a gente pena com isso. E é uma dificuldade muito grande você fazer uma impugnação ou um edital ou fazer com que a prefeitura aceite. Aqui, a União da Vitória já mudou e mudou bastante. Hoje eles já não contratam mais tanto a mão de obra e sim o serviço, que seria o regular. Só que, embora contrate esse serviço, não só aqui, isso em qualquer lugar, contrate-se por serviço, mas eles exigem um número de funcionários. O que é, de certa forma, ilegal, mas que funciona. E isso não vai mudar, né? Só para explicar para todo mundo, né, o que você apontou, é que assim, a lei de responsabilidade fiscal, quando eu demonstrei lá o que entra dentro das despesas com o pessoal, ali tem gastos com inativa, etc, etc. E tem um dispositivo que eu não coloquei aqui, né, porque como eu disse, eu não ia colocar muita coisa técnica, que diz que os gastos para substituir o pessoal, eles entram em outros gastos. E aí esses gastos, eles integram o limite, né? Então, entraria no limite, né? Pelo que eu estudei, pelo que eu já estudei da lei de responsabilidade fiscal, isso aí só entra como despesa com pessoal se você, no seu quadro de pessoal, tem aqueles servidores que você está substituindo. Então, vamos supor, que nem lá no Instituto, a gente faz locação de mão de obra para limpeza, né? Isso não é gasto com pessoal. Isso é... Mas como é que você contrata lá? Você contrata que você tem um espaço de 5 mil metros quadrados para ser limpo. Isso. Então você vai contratar para um serviço de limpeza de 5 mil metros quadrados. Isso, exatamente. A maior parte do pessoal vai lá e fala, não, eu quero 20 funcionários da limpeza. Então, que é aquilo que nós falamos agora há pouco. Então, na verdade, a coisa pública está burlando a própria lei. Sim. Ele está deixando de querer colocar no gasto dele de pessoal e contratando uma empresa terceirizada. Só que ele está só substituindo a mão de obra dele. E a lei fiscal está lá no parágrafo 1º do artigo 18, dizendo que toda e qualquer substituição de mão de obra do órgão público será considerada como despesa de pessoal. E muita gente, na verdade, do lado público, não sabe disso. Eu vejo isso quando eu faço as impugnações dos editais que tem que ir lá explicar. Que eles, não, eu estou só substituindo porque eu preciso sair do meu índice que está apertado, eu estou enforcado. Quer dizer, está jogando uma dotação orçamentária de uma coisa que você está substituindo. Então, aí é que por isso que eu falo que a gente é prejudicado. Porque eu tenho hoje uma expertise para fazer, digamos, a limpeza lá do IFET. Você chega lá e só me diz que eu tenho 5 mil metros quadrados. Você está 20 pessoas. Mas você não sabe que 20 pessoas está sobrando. Eu sei que, de repente, com 10 eu consigo fazer o serviço com uma qualidade superior do que se tinha lá. Mas eu sou obrigado a colocar 20 porque você está exigindo. Está entendendo? Sim. E isso acontece também muito, embora não seja da minha área, mas eu tenho visto, sei lá, eu ando em 70, 80 prefeituras por ano. Eu vejo a substituição da parte de saúde. Aí eu preciso contratar um motorista, eu vou para uma empresa terceirizada. Aí ele contrata o serviço, vem uma empresa de grande porte, que não é PP ou ME, que está fora do Simples Nacional, e faz com que você exija que aquele pequeno que estava no Simples Nacional saia do Simples para contratar um motorista. Mas escuta, você está contratando o motorista, que é a mão de obra, ou você está contratando o serviço? Então, existem os dois lados. Eles contratam o serviço, saem da lei de responsabilidade fiscal, que está incorrendo a dotação orçamentária, mas está contratando, na verdade, mão de obra. Não, é uma questão bem pertinente. Recentemente, nós fomos informados que, no âmbito do Poder Executivo Federal, né, isso não é uma informação sigilosa nem nada,
Mas, a partir de agora, a gente vai terceirizar o máximo que a gente puder, né? Isso já foi, assim, o governo que está aí já decidiu isso, né? Então, o que puder ser terceirizado vai ser terceirizado. E como você disse, não entra como despesa com o pessoal. Então, você acaba transferindo, né, o que seria outros gastos, né, que não são não, você acaba transferindo os gastos com o pessoal para outros gastos. Você respeita a lei de responsabilidade fiscal, pune, né, o prestador de serviço, né, e realmente é uma questão pertinente. Eu nunca tinha parado para pensar nos efeitos dessa mudança. É uma mudança recente, isso que está tendo, né, de substituir a mão de obra por contratação de serviço. Mas só concluindo o que eu estava falando, né, o entendimento, né, que eu tinha, né, dessa questão da substituição era que você só consideraria para efeitos de limite, né, gastos com pessoal, é considerado outros gastos de pessoal, se eu tenho no meu quadro, por exemplo, eu tenho lá o cargo de servente, eu tenho esse cargo, aí eu não fiz concurso. Aí eu contratei uma empresa de limpeza para substituir esse cargo que está vago. Aí isso sim é considerado despesa com pessoal, né, pelos critérios do TCE, etc. Mas realmente, né, dentro dessa tendência de terceirizar ao máximo, isso que você falou é muito pertinente, de que agora os órgãos vão conseguir respeitar o limite muito facilmente, né? Muito facilmente. Vai acabar até aumentando aumentando o quadro de outros servidores, né? E inchando mais ainda e fazendo o que não poderia fazer, né? O objetivo desses limites é justamente você não estrangular o orçamento público. Mas os órgãos públicos, eles estão fazendo isso como uma válvula de escape. E eu não sou contra, principalmente porque me interessa. Mas eu só digo da maneira errada. Fazem da maneira errada. Sim. E você, como microempreendedor ou empresa de pequeno porte, ou microempresa, você é punido depois na parte fiscal. Aí eu passo a pagar aquele INSS louco lá de 20%, daí eu tenho mais a taxa não sei do que do sindicato, quer dizer, eu escapo, tudo aquilo que eu pego, tenho, que seria um incentivo de ser uma microempresa, que está dentro da lei 123, né, e mais a complementar ainda da 147, está dizendo lá que eu tenho esses incentivos. Mas o próprio órgão público, que é o ente que deseja o serviço, está contratando da maneira errada. Contrata da maneira errada e é punido quem está fazendo da maneira certa. É bem desanimador mesmo. Exatamente. Né? E não existe, é isso que eu falo, não existe um mecanismo para que você seja amparado ou punir quem está lá. Tem que aguardar um ano para cair no TCE, para o TCE enxergar isso e depois vir punir para dizer que vai aprovar ou deixar de aprovar. Aí existe também a manobra. Aí lá o cidadão que já fez essa besteira lá da prefeitura vai falar, não, mas eu precisava de 20 pessoas ali, mas a produção era tanta por tanto negócio lá. E acaba se esquivando disso. Só que os impostos eu já paguei tudo. Tudo que poderia ser o meu lucro virou imposto de novo. Quer dizer, eu trabalhei para nada outra vez. Aí o poder público também com isso ele resolve um outro problema dele. Não faz concurso, então tem menos servidor estável. Então, consequentemente, não cria o compromisso do servidor ali 20 anos estável, porque o contrato é de 1 ano, meio ano, né? Se você hoje for algumas prefeituras, não vou falar em prefeitura, vou falar em órgão público de uma maneira geral. Eles preferem a terceirização pela eficiência da coisa. Sabe? Como é que você vai em alguns lugares hoje onde tem, vamos dizer assim, de trabalho braçal? Você tem lá 30 pessoas trabalhando, varrendo rua, só que são concursados, são pessoas. Se um cara desse resolve não fazer a meta do dia, ele não faz, e para você poder exonerar isso, a punição é muito difícil. Se é dentro de uma empresa particular, o fiscal do contrato só vai me telefonar e falar, eu não quero mais o Zé aqui, porque ele bebe e não está varrendo o que tem que fazer. É fácil substituir. Então, eles querem, fazem a contratação, só que de maneira errada, na maioria. Está mudando. A fiscalização?
Ah, terceirização mais barata. Ela produz. Falando só em números assim rapidinhos de alguma coisa, só para vocês terem ideia. Ainda antes de eu ter a minha empresa própria, eu trabalhava numa outra empresa e nós fomos fazer o serviço de varrição de rua na cidade de Francisco Beltrão. Eles tinham lá daquele plano especial, que eu acho que é RPA que chama, né? Eram 36 mulheres para varrer rua. No mês inteiro, essas 36 mulheres, quando varriam, chegava a 450 quilômetros, que era 450 metros por... Aliás, 1.000 metros por 4 metros. 450 quilômetros elas faziam. 36 mulheres. Na primeira semana que nós estávamos lá, nós colocamos 9 funcionários. Esses 9 funcionários faziam 792 por mês. Tá? Então, veja a diferença do que é a qualidade de serviço. E um serviço de qualidade. A diferença está aí. Então, existe desse negócio da coisa pública deixar. Eu já tive funcionários que entraram para trabalhar achando que estavam em órgão público, no primeiro dia já faltar. E ainda me desafiar, você não pode me pôr na rua, agora eu trabalho para a prefeitura. Então, já tem muita gente que entra com essa ideia. Então, a terceirização é uma válvula de escape, e uma válvula de escape muito boa. Então, só tem que continuar e fazer da coisa certa. Obrigado. Uma maneira de sobrar mais dinheiro para contratar cargo comissionado também? Terceirizando, vai diminuir o percentual da folha, fica dentro da lei, pode contratar mais cargo comissionado, mais cargo político. Né, como ele comentou, se você tem lá o seu limite, né, no caso do município 60%, e aí você começa a substituir, né, o pessoal vai se aposentando. Então, lá no passado tinha, né, muita gente da limpeza que era servidora, né, hoje não sei como que está nos municípios, né, ainda tem muito. Mas aí o pessoal vai se aposentando e eles não fazem novos concursos, eles vão substituindo por terceirizados. E aí realmente o limite ele vai reduzindo, e aí o chefe do Poder Executivo ele tem a prerrogativa da lei de contratar, né, ou de fazer concurso ou de, né, abrir cargos comissionados. É uma prerrogativa dele, né. Eu entendo que se a população questiona isso, né, tem que entrar em contato direto com ele, né, questionar, cobrar, né, por que você precisa de tanto cargo comissionado? A gente tem que lembrar também, gente, que assim, as pessoas que estão em cargos comissionados, eles são trabalhadores, sabe? A gente usa cargo comissionado como sinônimo de uma coisa ruim, negativa. Eles são trabalhadores, precisa ter também, sabe? Se tem algum problema na execução dos serviços, aí a população tem que questionar, né, se os serviços estão sendo prestados corretamente, se não, mas cargo comissionado tem que ter. Justamente, como é um cargo de livre nomeação e exoneração, ele está muito associado aos políticos que são eleitos, né? Você tem que ter alguém de confiança mesmo ali. Alguns cargos eles têm que ser de confiança. Não tem como, eu entendo que não tem como ser diferente. Agora, realmente, se sobra limite, né, da lei de responsabilidade fiscal, e aí o chefe do Poder Executivo faz disso uma festa e cria um monte de cargo, isso é questionável. Isso, né, a população tem que questionar mesmo. Questão de vínculo trabalhista. Hoje, como é que está? Porque no passado ficava vínculo, qualquer empresa que terceirizasse, sindicatos ou... Mesmo assim, se acidentava lá, o vínculo pegava com a prefeitura ou com qualquer outra empresa, né? Não sei como é que está hoje. A lei 8666, né, que fala das licitações, ela diz que a responsabilidade do órgão é uma responsabilidade subsidiária, né? Então, o que acontece? Se nós temos lá terceirizados e aí a empresa some, desaparece e deixa as mulheres trabalhando, isso sobra para a gente, né? É uma responsabilidade solidária. Então, eu não sei se eu respondi, foi isso que você quis dizer? Eu já fui presidente do cooperativo de trabalho em 2 vizinhos. E eu terceirizava variação de ruas, poda de árvores, limpeza de parques industriais,
ecológicos e exposição. E previa isso, né? De repente, um associado se acidentar ou coisa assim. Eu nunca tive esse problema, nenhuma ação trabalhista, mas eu terceirizei serviços de outras empresas, onde a principal atividade da empresa dizia que não podia ser terceirizado. E aí me deu problema com funcionários, né? Com os associados, criou vínculo, entende? E aí, mas foi coisa pequena, mas realmente deu vínculo, né? Eu entendo que isso é uma proteção para o trabalhador, né? Tem que ter mesmo. Imagina se eu contrato, eu sou um órgão, contrato lá uma empresa de terceirizado. Imagina, o órgão está contratando justamente para não ter dor de cabeça, né? Para não ter que se preocupar. E aí não ter que se preocupar com nada também, eu acho que é um pouco de exagero, né? Daí tá lá o pessoal da limpeza, elas fazem coisas perigosas que colocam em risco a vida delas, né? As pessoas do órgão não fazem nada. Isso é errado, né? Você tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, ver se elas estão recebendo. Isso é fiscalização de contratos. A fiscalização de contratos tem que ficar em cima. Tanto que se suponhamos que uma dessas funcionárias da limpeza, né, elas entram com uma ação trabalhista, né, o fiscal do contrato ele tem que demonstrar que ele fez a fiscalização correta, né, que o material de proteção foi entregue, né, tudo isso tem que ser comprovado. Se o órgão não consegue comprovar isso, volta para o órgão. O órgão vai ter que pagar tudo que tem que pagar. E eu acho que isso está certo mesmo. Direito do trabalhador é direito do trabalhador. A gente vive num período agora, né, sombrio, em que a gente está esse desemprego absurdo aí. Só falam em tirar direitos, como se isso fosse resolver. Gente, os trabalhadores, eles são pais de família, mães de família, gente de idade. Tem muito trabalhador de idade. Tem que ter. Esse tipo de responsabilidade subsidiária tem que ter. Alguma pergunta? Mais alguém? Bom, então, pessoal, obrigado a todos por me ouvirem, né? Mais uma vez, né, reforço, agradeço o convite da Câmara, né? Presidente Almires Bugai, né, pelo convite. Agradeço a nossa diretora, Patrícia Bortolini, né, por ter confiado, né, a mim essa missão de representar o Instituto aqui, meus colegas. Obrigado a todos que vieram, a todos que fizeram perguntas. Para mim é a parte que eu mais gosto, assim, é desafiador, né? E daí a gente fica feliz quando consegue responder, assim, né? Então, muito bom, muito obrigado e as portas do Instituto Federal estão sempre abertas para todos, né? Sempre que precisar, nos chame novamente, né? Nós vamos dar a nossa contribuição mais uma vez, né? É um ciclo, né, de palestras, então vai chegar uma hora que vai voltar para a gente de novo. Então, podem contar conosco e muito obrigado.